Olá! Ela optou pela carreira militar e, quando passou no concurso, se deparou com os desafios de trabalhar em diferentes áreas. O papo de veterinária de hoje é com a capitão Renata Rezende Coelho, que conta sobre a sua trajetória no Exército Brasileiro. Você não pode perder! Olá, Renata! Que bom ter aqui você com a gente no Papo de Veterinária. Estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a atuação do médico veterinário no Exército, com a médica veterinária Renata Rezende Coelho. Renata, então eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho mais sobre desde quando você quis ser médica veterinária. Tudo bem? Quanto tempo, né? Depois de E tanto tempo de formada, a gente se reencontrar para falar um pouquinho da profissão. Então, eu desde que era criança, sempre tive vontade de ser veterinária, né? E fui crescendo com essa vontade ainda, principalmente por conta das minhas cachorras. Então, eu gostava muito de animal, né? Gosto, e sempre tive muita vontade. Só que quando chegou na época da faculdade, eu resolvi, né, onde eu morava no interior do Rio, em Resende, não tinha faculdade perto, e aí a mais perto seria em Seropédica, na Rural. Então, eu resolvi prestar o vestibular para Rural, né? E também lá em Resende para prestar o vestibular para Engenharia de Produção. Só que, graças a Deus, consegui passar para veterinária e, né, muitos anos de formada. quando você começou o curso de veterinária, você já tinha uma área em mente que você gostaria de trabalhar? Ou não, você entrou assim, queria trabalhar com animais, sabia que queria ser veterinária, mas ainda não tinha muita ideia de qual área do curso você queria atuar? Então, quando eu pensei, né, em escolher a profissão, eu escolhi para trabalhar com pequenos animais, principalmente cachorro e gato, e cachorro, né, que era a minha paixão, que desde criança tendo cachorro dentro de casa, então eu me interessava muito por essa área. Só que quando eu entrei na veterinária, eu vi que não era só isso, né? Porque a gente acha que vai estudar pouca coisa, mas a gente vê um pouquinho de cada área, né? E a gente acaba tendo que focar naquilo que mais gosta, porque senão você não consegue dar conta de tudo, né? Não existe mais aquele negócio de veterinário que sabe tudo de tudo, porque é muito difícil. Você acaba tendo que priorizar alguma área dentro da veterinária. Eu entrei querendo trabalhar com pequenos e saí querendo trabalhar na área de inspeção, porque eu Ah, fui. É, porque, assim, no decorrer da faculdade, eu fui fazendo estágios em clínicas, né? E até porque lá na Rural, não sei se você se lembra, a gente pegava greve todos os anos, tinha greve, né? Então, durante essas greves longas da Rural, eu fazia estágio lá na minha cidade. Só que durante esses estágios, eu percebi que não era bem aquilo que eu queria, entendeu? E aí, com o passar dos anos na faculdade, com os períodos, a gente começou a ter tecnologia de alimentos, aí eu fui me interessando, fui gostando, e mais para o final da faculdade, que se iniciou a parte de inspeção de alimentos, e aí eu gostei muito. E daí, dessa época, eu comecei a me direcionar para essa área. Comecei a fazer estágio nessa área, não podia fazer direto na indústria, né, de alimentos, era pelo Ministério da Agricultura. Aí eu fui procurar me informar para saber como que era o estágio pelo Ministério da Agricultura e, né, dentro de uma indústria de alimentos. Aí eu consegui primeiramente fazer numa indústria em São Gonçalo, depois eu fiz também numa indústria de Três Rios, em Três Rios, né? E aí adorei. Aí me formei e tal. Num desses estágios, eu conheci o pessoal, tanto o agente, né, agropecuário, quanto o fiscal. E depois disso, eu tive uma oportunidade, por conhecê-los, né, e trabalhar durante um tempo como estagiária,
é a oportunidade de começar a trabalhar numa indústria pós-formada, né, como responsável técnica de uma indústria de salmão defumado, né? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar nisso como responsável técnica e também descobri que existia o concurso, né, para o Exército, no final da faculdade. Mas aí, quando eu fui ver realmente como seria esse concurso, eu falei assim: ah, não, impossível passar, né? Porque o Brasil todo fazendo prova, né? Muitos veterinários se formando, e assim, poucos concursos, né, na nossa área, né? Que a gente sabia, que eu sabia mais, era o concurso do Ministério e o concurso do Exército. Do Ministério era muito difícil de abrir vaga. Eles não tinham uma periodicidade no concurso, né? Do Exército eu sabia que tinha todo ano. Aí eu fui procurar me informar e vi que abria pouca vaga, mas era todo ano. Aí eu falei assim, ah, bom, eu vou começar a estudar para ver no que vai dar, né? Se é difícil, porque assim, eu não conhecia ninguém, né? Na minha família não tem militar. Eu não conhecia ninguém que tivesse passado para esse concurso. Não sabia a noção de pontuação, se tinha que gabaritar, por exemplo, né, para conseguir entrar. Aí, eu me formei em 2005 na Rural, aí nesse mesmo ano eu tentei a prova, o concurso que era em setembro, volta de setembro, né? E aí eu fiquei bem colocada, mas assim, como eram poucas vagas, eu fui chamada, fiquei na majoração e tal, só que assim, ninguém desistiu, né? Ninguém foi reprovado nas etapas seguintes do concurso. Aí no ano seguinte, eu já trabalhava como responsável técnica dessa indústria, e aí eu comecei a dividir meu tempo entre esse trabalho e estudar para a prova. Aí eu estudei mesmo, o ano inteiro, e aí foi que eu consegui passar no concurso de 2006 para entrar e cursar, fazer o curso de formação em 2007. Ah, Aí já tem legal. tempinho. Já tem um tempinho, né? E é Já tem tempinho. interessante, acho que é interessante a gente ressaltar, porque assim, bastante coisa mudou entre a nossa É. época, né? E Sim. como as coisas estão agora. Então, assim, na nossa grade, na Rural, por exemplo, não tinha estágio curricular, né? A gente podia Não, se formar obrigatório, sem né? ter feito Isso. nenhum estágio obrigatório. Logo depois isso mudou, então as pessoas que vieram em turmas posteriores à nossa já tinham esse estágio obrigatório, mas, em geral, acho que o perfil, né, de todos os estudantes de lá era exatamente aproveitar os períodos de greve para experimentarem as diferentes áreas da veterinária, porque a gente Sim. tinha períodos indefinidos, a gente começava a greve, a gente não sabia quando ia acabar, Aham, né? E sim. aí a gente podia ir experimentando estágios nas áreas de interesse. Isso, tanto é que nesses períodos eu estagiei no projeto castração, que era de pequenos, fui fazer também na parte de reprodução de equinos, Uhum. aí depois comecei na inspeção, fui, né, em todas as áreas para experimentar um pouquinho, né, para saber. E aí vi também que reprodução não era muito meu forte, e para trabalhar com reprodução eu sabia que era um campo mais restrito, né? Então eu falei, ah, não, também não é. Eu gostei bastante do estágio, né? Aprendi bastante coisa, né? Porque cada estágio a gente vai agregando mais ao nosso conhecimento, né? Mas aí eu me identifiquei mesmo com a área de inspeção E de você acha que alimentos. foi complicado o fato de essa parte de inspeção, ela é bem tardia no curso? São Isso, praticamente os últimos períodos só que a gente começa a ter contato com essa área. E como sim. existe essa questão da maioria das pessoas enxergar a medicina veterinária como um curso, né, de quem vai cuidar da saúde de animais, e não Uhum. ter, se você não tem um veterinário na família, se você não conhece ninguém, se você não prestou atenção, por exemplo, naquele programa A Grande Família, né? O Linneu acho que é o único veterinário da mídia É, vigilância. que não trabalha em saúde animal diretamente, é vigilância, né? Então, Sim, assim, com certeza. se a gente não tem esse contato, muitas vezes a gente nem tem ideia de que existe essa possibilidade no curso e acaba sendo apresentado a isso muito tardiamente. Então, para Uhum. você correr atrás e melhorar a sua formação especificamente nessas áreas, acaba sendo um pouco mais difícil, porque você tem menos tempo, né, entre ter contato com a área, gostar e se formar para poder começar a atuar profissionalmente. Sim, com certeza. Então, por isso, a greve para mim nesse finalzinho foi até assim um bom, né? Boa, Uhum. né?
porque eu aproveitei esse tempo da greve para fazer, antes de me formar, para fazer estágio na área. Então, assim, me ajudou. Mas como você falou, como é já muito no final da faculdade, tem gente que nem se interessa muito porque não tem tempo para conhecer. Quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia que poderia, porque muita gente nem sabe que o veterinário pode trabalhar numa indústria que faça produto de origem animal, né? Pergunta, nossa, um veterinário pode trabalhar com essa área de inspeção de alimentos, de inspeção? E aí, assim, como eu gostei, então eu aproveitei esse período, né, que é sem aula, para me dedicar, né? E Sim. aí foi acontecendo. Eu me dediquei, conheci as pessoas do Ministério da Agricultura que me ajudaram nesse meu primeiro emprego, né, recém-formada, e depois passar no concurso. Até porque na época que eu fiz o concurso, caía muita coisa de inspeção, muita coisa mesmo. Como você falou, né, mudou muita coisa do concurso na época que eu fiz para o concurso de atualmente, né? A começar pela prova, eram 2 dias de prova quando eu fiz, sábado e domingo, isso. E dentro da veterinária tinha parte discursiva também. Hoje não, é um dia só de prova e tudo objetivo. Então, na parte discursiva, era uma questão inteirinha só de inspeção de alimentos e tinha os subitens, A, B, C, D, E, F, G, então era muita coisa. Bem E a outra cansativo também, né? era bem cansativo. E assim, aí eles perguntavam muito de rispoar, né? Uhum. Muita coisa mesmo. E eu acho que como eu me dediquei o final da faculdade a essa área, então algumas coisas para mim, né, que a maioria das pessoas não gostam, para mim foi fácil, entendeu? É, é, foi mais fácil, assim, um pouco. E é interessante que, na realidade, eu, por exemplo, eu nem sabia que no exército o médico veterinário pode trabalhar com alimentos, porque as poucas Olha, pessoas que eu ouvi falar ao longo do curso, eventualmente tinha palestrantes que eram médicos veterinários do exército. Os que eu conheci, que eu tive um pouco mais de contato, eram aqueles contratos por tempo determinado, né, temporários, de né? 8 anos, eram Isso, temporários, e temporários. normalmente trabalhando com cavalo, principalmente. Uhum. Então, você poderia falar um pouquinho mais a respeito dessas áreas de atuação do médico veterinário dentro do Exército? Então, como você estava falando, né, o médico veterinário ele pode entrar tanto pelo concurso, né, por concurso, e aí exercer a profissão durante os 35 anos agora, né, porque aumentou o tempo de serviço, então para o exército também aumentou. E ali desenrolar uma carreira, entra como tenente aluno e pode chegar até coronel. Agora o temporário pode ficar no máximo 8 anos. Aí ele procura a região militar. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é primeira região militar. Aí a pessoa entra no site e vê o edital de convocação para temporário. E lá, eu acho que agora, antigamente era só currículo. Acho que hoje em dia tem que fazer uma provinha, né? Além do currículo também. E aí, normalmente, o que acontece? O temporário, eles contratam pelo currículo, tipo, se você é especialista em equinos, você vai trabalhar com equinos. Se você trabalha com pequenos, seu currículo vai para você trabalhar numa organização militar com pequenos animais. Já o de carreira, o que acontece? Você faz o curso de formação durante 9 meses após o concurso, né? No meu caso, eu fiquei em Salvador. Hoje em dia, não é mais em Salvador, aqui no Rio de Janeiro, na Escola de Saúde, mas ainda é subordinada a Salvador. Mas o curso de formação é aqui no Rio. Eles não levam em consideração a área de especialização, é considerado sem especialidade. Aí, no final do curso de formação, eles divulgam as vagas. E aí, tipo, no meu ano, era eu e mais um outro veterinário. E lá dentro você também tem uma classificação. Como eu fiquei melhor classificada do que ele, eu pude escolher a vaga. A vaga ou era para vir para o Rio de Janeiro, trabalhar com cavalo, né, com equino, ou era para ir para Belém. Só que como a minha família é do interior do Rio, né? Aí eu falei, não, não vou para Belém, eu vou escolher para ficar no Rio de Janeiro. E aí foi o que aconteceu. Eles não levam em consideração a especialidade. Abre aquela vaga, você vai trabalhar com aquilo
mesmo você não sendo especialista naquela área. Mas Entendi. assim, entendeu? E aí o temporário não, ele já leva em consideração a área da pessoa porque vão contratar para aquela vaga específica, né? Para trabalhar com análises clínicas, com Uhum. inspeção, vigilância sanitária, é, pequenos, grandes, selvagens, né? Mais para o norte do país também trabalha com animais silvestres, né? E selvagens. E assim, cada um dentro da sua área. E aí, nesse caso, então, o veterinário de carreira, quando abre o concurso, tem, apesar de não considerarem, por exemplo, a sua área de formação Sim. específica dentro da veterinária, abrem vagas Aham. específicas para captar médicos veterinários nesse concurso. Isso, E isso. aí, nesse tipo de concurso, como que você fez, né? E você pode até comentar se hoje em dia isso já está diferente ou não, porque isso é bastante dinâmico. Uhum. Quando você fez o concurso, a questão de você ter uma qualificação adicional, por exemplo, uma residência, um mestrado, um doutorado, pontuava mais nesse concurso Não, ou não fazia muita diferença? não faz diferença. Leva em consideração especialização, mestrado, doutorado. Não recebe nenhum tipo de pontuação a mais por conta disso, não. Entendi. E os temporários têm esse tipo de pontuação? Tem, sim. Para ser temporário, tem esse tipo de pontuação. Eles pontuam de acordo com a formação, a graduação, pós-graduação. Eles levam em consideração isso, sim. Entendi. E aí, na verdade, você acabou entrando por uma modalidade em que você segue uma carreira militar. Como Isso, você atua em medicina veterinária dentro do Exército, mas seria mais ou menos o sim. mesmo processo seletivo de profissionais de qualquer outro curso para você entrar no Exército. Porque assim, quando eu fiz, até era um nome diferente, era a ESAEX, que é a Escola de Administração do Exército. Aí lá tinham administradores, contadores, professores, veterinários, enfermeiros, deixa eu ver, gente de informática também, era todo mundo junto. Só que a prova era o seguinte: tinha a parte de conhecimentos gerais, né? História, geografia, português, isso daí para todas as áreas iguais, né? Essa prova. E a de conhecimentos específicos, aí isso seria diferenciado para cada área, né? Aí, no meu caso, veterinária. E aí foi aquela que você citou que caía muita legislação, Isso, RISPOA. inspeção, isso. Depois disso, o concurso dessa parte intelectual, exame intelectual que eles chamam, né? Você tinha a prova de inspeção de saúde e a prova física também. Aí, depois de tudo isso, ok, que você fazia o curso de formação em Salvador. Tá. Já o temporário, não, a seleção é totalmente diferente, né? Como eu falei, a pessoa é do Rio de Janeiro, se inscreve na primeira região militar, mas são por regiões, estados também. Aí a pessoa tem que procurar na internet, né, para saber aonde que a sua cidade, seu estado se enquadra dentro de qual região militar para tentar fazer o seu cadastro, né, após formado. E se quiser optar, fazer a opção, né, de entrar como temporário, até porque a quantidade de vagas para temporário é bem maior do que a quantidade de vagas para o concurso, né, que normalmente abrem de 2 a 5 vagas, né, quando muito, assim, são 5 vagas para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro, então. 5 Para o vagas para o Brasil Brasil inteiro. inteiro. E aí, Isso. mas essas vagas continuam surgindo com uma periodicidade mais ou menos regular, ou não? Não, o que que acontece? Agora, eles querem dar mais prioridade para temporário, porque dizem que já está tendo muita gente de carreira para seguir esse plano, né, de carreira, de tenente até coronel, e Uhum. que não abriria mais o concurso. Mas desde que eles disseram isso, está abrindo todo ano a vaga para veterinário. Então, assim, eu não sei, diminuiu um pouquinho o quadro complementar, o número de vagas, mas para Uhum. veterinário permaneceu de 2, 4, não abriu mais 5 vagas, mas variou, né? De 2 a 4 vagas. Então ainda tem oportunidade aí para quem está interessado na É, área. a única coisa que, assim, que a pessoa tem que tomar um pouquinho de cuidado é com a idade,
que agora, quando eu fiz, era até 37 anos. Hoje em dia, pelo plano de carreira que agora aumentou para 35 anos, então a pessoa pode fazer a prova até 32 anos. Mas Hum. assim, aí recém-formado, né, que é mais novinho e tal, então tem bastante tempo para ficar tentando, né, estudar, tentar já pegar as provas, ver mais ou menos como é que é, né? E aí estudar um pouquinho, se Deus quiser, Sim. passa. Com certeza. É. Então, realmente, toda pessoa que se interessa em fazer um concurso de qualquer natureza, ela precisa realmente se informar. Hoje em dia tem muitos cursos para você passar em concurso, né? Uhum. Não sei se para o Exército tem, deve ter curso também. Agora, eu não sei particularmente dizer se é interessante fazer ou não, se ajuda realmente ou não. Você tem alguma Olha, informação sobre e- isso? então, quando eu descobri, quando eu tentei, né, eu sabia que tinha um curso bom aqui no Rio, né? Não sei se pode falar nome. Pode. Pode? CEPREM, que é naquela época. Eu não sei também se existe, mas eu acho que existe ainda. Só que na época ele não tinha específico, só tinha a parte de conhecimentos gerais. Não tinha a parte de conhecimentos de veterinária, né? Conhecimento específico. E aí, o que aconteceu? Para mim, ficava longe para ficar vindo de Resende para o Rio de Janeiro. Aí, um vizinho meu já tinha de administração, ele tinha feito esse curso. Aí, ele me emprestou as apostilas de conhecimentos gerais e a parte de de conhecimento específico eu peguei da matéria da faculdade mesmo, né? Do caderno que a gente tinha e tal. E aí eu vi na bibliografia alguns livros, eu tirei cópia, né, desses livros, e aí estudei em casa mesmo. Mas Entendi. assim, tem gente que não consegue estudar sozinho, né? Prefere ter uma pessoa, um professor e tal. Mas aí eu não sei, muita gente que passa no concurso veio desse cursinho CEPREM. E tem online também que eu fiquei sabendo um tempo atrás que existia. Então, se a pessoa não mora no Rio de Janeiro, hoje em dia, né? Porque na minha época não tinha online. Mas se não mora no Rio e quiser, né, fazer online e tal, seria interessante também. Sim, é porque tem também essa parte de conhecimentos gerais, né? Que é uma área que a gente provavelmente fica muito afastada ao longo do curso inteiro. A gente foca muito no É. específico do curso, que já é muito amplo. A gente tem que estudar Uhum. muitos assuntos diferentes ao longo do curso inteiro, preocupado em passar nas disciplinas, passar nas matérias para poder se formar, né? E Sim. quem estuda, né, história, geografia, Não, né? ninguém estuda, né? E é por isso, esse concurso é bem específico, assim, porque, assim, quem que vai estudar, como você falou, história, geografia? Ninguém estuda mais. Português, se for fazer qualquer concurso, mas história, geografia, ninguém. E aí muita gente esquece de estudar história, geografia, só estuda veterinária ou a específica da pessoa. E acaba não passando por conta disso, porque não conseguiu 50% na história ou na geografia, né? Porque tem que ter 50% mínimo em tudo para ser classificado. Muito bem. E você considera então, Renata, que como você teve esse interesse pela parte de inspeção, isso acabou contando a favor da sua qualificação, né, além da sua atuação profissional depois de formada, para você conseguir passar nesse concurso? Se o ter me dedicado para a área de inspeção, que você fala, não Sim, entendi. porque como o componente específico da prova Ah, incluía sim, muita parte de legislação, de inspeção, né, pelo que você tinha comentado, como sim. ao final do curso você acabou tendo um direcionamento para essa área, que foi a sua área de interesse, se isso acabou contribuindo para você conseguir também uma classificação melhor no concurso. Então, na época, quando eu fiz, caía bastante inspeção. Então, eu acho que colaborou muito para minha aprovação. Mas esse ano, eu, onde eu trabalho, tem a parte, tem a prova, né? Tem a aplicação do concurso, né? Então, eu peguei a prova de veterinário para dar uma olhada após o concurso. E tá no site também. Eu vi que já mudou um pouco da minha época, não cai tanto inspeção. Eu acho que eles dão prioridade, dividiram bastante os temas, assim, né?
Uhum. E aí eu vi cair muita coisa sobre equino, pequenos animais também, caiu inspeção, mas não tanto. Mas na minha época eu acho que colaborou sim, ter me dedicado a essa área, porque ninguém gosta, então ninguém estuda rispoar, né? Sim. Ninguém que é chatinho, né? É bastante informação, né? É muito grande, É o que a né? gente chama de decoreba, né? Porque É, é artigo, é especificidade. Eu lembro das disciplinas de inspeção. A maioria das pessoas, acho que muitas vezes acaba não gostando tanto, porque é aquela coisa assim de saber a área do recinto disso, daquilo outro. É tanta coisa específica que a gente às vezes é, acaba sendo um pouco maçante para quem não gosta. E para quem isso. gosta, é uma informação que flui, né? Sim, aí depois também fazendo estágio e tal, vendo na prática, então é mais fácil de assimilar, né, do que você só imaginar, né? Exatamente. Porque é uma das questões também, se eu não me engano, na maioria das universidades não tem aula prática quase relacionada a essa área. A gente tem muito conteúdo teórico e, se Sim, eu não me engano, teve uma visita na nossa graduação, né? Isso foi há boa. vários anos atrás, na Rural do Rio. Então, cada É. universidade tem uma realidade diferente, cada professor, né, desenvolve a sua disciplina da maneira como acha mais adequado, mas a falta da vivência prática, dessa experiência, dessa visualização do que é o trabalho do médico veterinário nessa área é um dos fatores que às vezes contribui para as pessoas acabarem não direcionando muito para essa área. Porque Sim. existe aquela dissociação entre aquela teoria que você recebe ao longo da graduação e você visualizar o que é aquilo na prática, o dia a dia Uhum. do trabalho nessa área, como funciona, Sim, com certeza, né? né? E a gente não teve, como você falou, não teve muita aula prática. Foi meio que corrido também, né? Porque entre greve para conseguir se formar rápido, mais rápido, então assim, foi meio assim, quem não gostava dessa área não se interessou mesmo, nem queria muito se dedicar também, né? Só queria passar na prova, finalizar o curso, se formar e começar a trabalhar, né? E no final das contas, eu vejo que, assim, às vezes durante a graduação, muitas pessoas não se interessam por essa área. É aquela coisa, quero fazer a prova, tirar nota, passar e acabar com isso. E a pessoa se Sim. forma e muitas vezes não consegue trabalhar na área que ela queria, ou consegue trabalho, mas tem aquela dissociação expectativa-realidade. O quanto eu Uhum. trabalho para o quão pouco eu ganho, muitas vezes, e a pessoa Sim. acaba tendo que voltar para essa área, porque grande parte dos concursos que remuneram bem na veterinária envolvem essa área. Então as Sim. pessoas acabam muitas vezes retornando tardiamente, aí bate aquele arrependimento, né? Porque durante a graduação eu não foquei nisso, não prestei atenção nisso, e É. agora tem que correr atrás. E, infelizmente, é uma coisa que você falou, né? Que acontece na veterinária. São poucos concursos que têm uma remuneração justa, né? Para tanto que a gente estuda, né? Os 5 anos. E assim, quando é um concurso de prefeitura, por exemplo, eu acho o que eles pagam, eu não acho que seja justo para gente, né? Porque estudou pra caramba para ganhar no final do mês. A iniciativa privada também eu vejo muitos colegas, né, que se formaram com a gente, que mudaram totalmente a área porque não estavam conseguindo no final do mês tirar um dinheiro legal, né, para pagar as contas e tal, se manter, né? E aí começou a fazer concurso para outras áreas, né? Infelizmente, é uma realidade, né, que está Sim. acontecendo. Isso é bem frequente. Existem Sim. muitos grupos de discussão dentro da medicina veterinária a respeito disso, de carreira, de posicionamento no mercado, e essa discussão ela é muito frequente. A questão do quão pouco se remunera, às vezes, por muitas horas de trabalho, comparando com profissionais de outros cursos, que, claro, são Uhum. tão importantes quanto, não é questão de desmerecer, né, ou de querer enaltecer um ou outro, mas a gente estuda muito durante 5 anos integral para, às Uhum. vezes, ir lá ler um edital de um concurso, 12 horas ou 24 horas, uma remuneração que é irrisória. Aquilo ali não, realmente não Com tem como, certeza. né? Não dá para Com pagar as certeza. contas com aquilo ali. Então é muito complicado isso aí. É uma realidade muito triste, assim, da gente se dedicar, ter um sonho e depois no final não compensar financeiramente, não ter um retorno, né? Porque
muita gente também acha que, não, principalmente de pequenos animais, dá uma olhada no meu cachorro e, né, fica por isso mesmo, acha que não tem que pagar ou que, porque gosta de animal, não se importa com dinheiro, mas a gente vê que é tudo muito caro, é tudo muito difícil, né? E a Sim, gente precisa disso também, né? E aí, na época que eu me formei, que a gente se formou, né, no caso, eu sabia, assim, que o exército não era aquele dinheiro enorme, mas eu sabia que era uma coisa que era para sempre, né? E sim. eu poderia me programar em cima daquilo, entendeu? Sem ter que, às vezes, me sujeitar a certas coisas, né? Trabalhar exaustivamente, sem dar atenção a ninguém da família. E aí foi, graças a Deus, eu consegui, né, passar. Sim. E ao longo da sua carreira, Renata, você teve alguma mudança de área dentro da veterinária, do que você, né, de onde você atua, do que você faz? Então, atualmente, eu cheguei no Colégio Militar, onde que eu trabalho, né, em 2008. E desde então, eu sempre trabalhei na área de veterinária, com cavalo, né, com a parte de clínica, e também dando suporte para o serviço de aprovisionamento, que é o rancho, que é a parte de inspeção, palestras para os manipuladores de alimentos sobre higiene, né? Até porque no Exército, o manipulador de alimento é o soldado recruta que entra anualmente, são pessoas diferentes que chegam para trabalhar no Exército, então não tem noção, né, de manipulação, de higiene, às vezes de família carente, né? Então a gente também, como veterinário, tem que dar esse suporte pro serviço. E aí, o que que aconteceu? Como a gente tem um plano de carreira dentro do Exército, e eu sou capitão, né, atualmente, eu trabalhava subordinada a uma outra área, né, que seria o meu chefe. Só que eu fiquei mais antiga, porque tem a hierarquia, e eu fiquei mais antiga do que esse meu chefe. Então, infelizmente, eu não pude continuar esse ano, né, a outra pessoa ser capitão também, como veterinária. Mas, o que que acontece? Quando você entra como veterinário militar, né? Você também está sujeito a acontecer isso, de você mudar de área, não trabalhar como veterinário, suprir a necessidade de um outro setor que exige também que tenha uma pessoa, independente da área da pessoa, né? E aí, atualmente, eu estou prestando serviço em uma outra seção, mas também tudo vale como experiência, né? E também ajudando o serviço de aprovisionamento, né? Como eu já trabalhava com alimentos antes de entrar no Exército, eles sempre pedem ajuda em relação a isso. Mas não trabalhando com cavalo esse ano. Entendi. Seria o que a gente chama de serviço burocrático, né? Dentro Isso. de várias instituições, a gente sabe que existe isso. A pessoa entra já com uma formação em uma determinada área e muitas vezes ao longo da carreira ela tem que executar papéis em setores estratégicos ali, que precisam de gente também. Então, isso é bem comum para várias áreas diferentes. Universidade acontece isso também, né? Várias instituições. Embrapa, então é bem comum isso aí. É. E no Exército também. Quanto mais velho você vai ficando, eles vão te direcionando para um serviço mais burocrático, né? Eu já sabia, né, quando eu fiz o curso de formação, os orientadores, né, já tinham alertado a gente que mais cedo ou mais tarde, né, a gente poderia cair no serviço burocrático, né? Mas faz parte, porque além de veterinário, a gente não fica trabalhando só como veterinário quando você entra no Exército, você tem que desempenhar função, fazer sindicância, tirar serviço, dependendo. Como eu trabalhava com cavalo, eu nunca tirei serviço, né, de oficial de dia. Eu tirava sobre aviso, como veterinário. Aí eles poderiam ligar de madrugada, final de semana, qualquer horário você tinha que ir, né, ir pro colégio militar e atender o cavalo que tivesse com uma indisposição, uma cólica, um acidente que poderia ter acontecido, né? Aí Uhum, ficava 24 horas à disposição. entendi. E atualmente, então, você já contou pra gente que mudou um pouco o perfil do seu trabalho, mas eu acho que para os recém-formados, principalmente, para os alunos que estão na graduação,
Eu acho que o foco maior seria quando você estava atuando mais diretamente relacionado à veterinária, tanto Sim. faz se no rancho ou diretamente com os cavalos. E aí Uhum. nessa época, o que seria um dia típico de trabalho para você? Como é que é um dia típico de trabalho? Normalmente, depende da organização militar, o horário do expediente. Eu vou falar do colégio, que é a minha realidade, né? No colégio militar, o expediente começa às 7 horas e termina às 16 horas. E ali, né, você trabalha com equinos, né, na seção veterinária, e também pequenos ruminantes. Lá a gente tem ovelha e cabra também. Jura? Eu não sabia. É, No sim, tem exército tem filhotinhos ovelha e lá. cabra. Verdade. Tem. Não, porque o que que acontece? No colégio militar é tradição ter um carneiro para o desfile, que é chamado de Nicodemos. E aí, sempre, em todos os colégios militares independentes, sempre tem um carneiro ou uma ovelha que participa do desfile com os alunos. E aí tinha um macho. Aí levaram as fêmeas, elas se reproduziram e tem umas ovelhas, uns carneiros e tem umas cabrinhas e cabritos lá também. Tem um plantelzinho ali. É. Aí tem pônei também, mas a maior parte são os cavalos mesmo, os equinos. E aí você fica lá, né, na seção veterinária, você faz a visita veterinária para um animal que tiver algum tipo de tratamento, ajuda no manejo da alimentação, vê o horário que você vai pagar a ração, o verde, a forragem também, né? Orienta os soldados que fazem parte da cavalaria, que tem o trato diário de a parte de manejo também, né? Auxiliado pelo veterinário, os cuidados, toalete, limpeza dos animais também. Lá no colégio, a gente também mexia com a parte bucal dos animais, tinha todo o material odontológico, né? Que a gente também auxiliava e fazia, né? A parte odontológica dos animais também. E se aparecesse qualquer tipo de emergência durante o expediente, a gente está ali à disposição, né? E normalmente, o que que aparece? Cólica, né? E claudicação. Mais emergência, né, que pode levar a óbito, cólica mesmo, né? E aí, Sim. quando a gente já estava no expediente ali, bem mais fácil para resolver, né, os problemas, para não ter caso de mortalidade. Mas e aí, na sessão, éramos duas veterinárias, né? Atualmente está um veterinário só, né, para atender. Mas, assim, tem que ter pelo menos dois veterinários por conta da escala de sobreaviso, né? Para Uhum. ter o revezamento, para a pessoa também não ficar sobrecarregada. E, e cólica é aquela incógnita, né? Um dia tá tudo tranquilo, no outro dia tem um animal passando mal, né? E aí a gente estava ali para auxiliá-lo. E a parte do rancho era principalmente no início do ano, que tem essa orientação para esses soldados recrutas que chegam no exército, né, sem saber a parte de higiene, como que tem que se comportar, o que deve fazer, e inspeções periódicas também, para ver limpeza, acondicionamento de comida, câmara frigorífica, toda essa parte também se tem material em desuso dentro da área de manipulação, como os meninos estão com a parte também da sua higiene, se estão usando anel, estão com toucas, estão falando agora principalmente na época de coronavírus, né, que não pode ficar falando, né, nem tocando sem lavar a mão também, apesar do que coronavírus não é passado através do alimento, mas também para ter essa atenção, né, Sim, especial. muito bem. E ao longo dessa sua trajetória, né, você já tem bastante tempo de carreira aí, Aham. quais foram as coisas que você teve que eventualmente abrir mão para você conseguir estar no lugar onde você está hoje? Teve alguma. Então, no início foi mais antes de entrar, né? O estudo mesmo, Uhum. né? Ter que me dedicar várias horas de estudo e abrir mão de poder, às vezes, viajar, sair.
né, para estudar. E na época, como não era casada, então, assim, eu tinha um namorado, né, na época, que depois virou marido também. Mas ele entendia, né, que eu tinha que estudar. E hoje em dia, o que que aconteceu? Depois de eu ter filho, ficou muito difícil, às vezes, conciliar o sobreaviso com uma criança pequena dentro de casa. Porque já aconteceu de eu estar numa emergência, por exemplo, com um filho, e me ligarem do colégio falando que um cavalo está passando mal. Aí você fica assim, ai, o que que eu faço, né? Sim. Mas, tive que ficar com meu filho e outra pessoa ter que atender o cavalo, né? E aí acaba que fica um pouco difícil nessa situação. Mas aí depois vai crescendo mais um pouquinho, a gente vai conciliando, né? Sim. E a Essa... parte de sobre... Ai, Pode e a falar. parte do sobreaviso também de, às vezes, você querer, por exemplo, um Natal, um Ano Novo, você querer passar com essa família e não poder por conta que você tem que cumprir uma escala de sobreaviso, né? Mas de qualquer maneira tem uma escala, né? Isso já tem uma programação É, prévia, só se realmente acontecer alguma emergência, por exemplo, quando você tem uma emergência pessoal, né, com seu filho, e não tem como sim. deixar de estar com seu filho, né, porque criança fica doente mesmo, apronta, a gente sabe como é que é. Aí a outra pessoa tem que ficar, é o sobreaviso do sobreaviso, né? É. Mas acontece às vezes quando você está sozinho, outra pessoa está de férias. Já aconteceu no Ano Novo, no Réveillon, me ligarem 1 hora da manhã, eu festejando, ter que largar tudo para ir fazer o atendimento. Aí a pessoa tem que ser consciente também, né? E, né, tem que ir, porque algumas pessoas às vezes pode pensar assim, ah, é chato, não quero. Então, assim, tem que pensar bastante antes de entrar por conta disso, porque você abre mão, aí você não tem mais aquela festa, você sabe que você está de sobreaviso, tem que abrir mão para fazer o atendimento, né? Mas Daquele como tudo animal. na vida é comprometimento, né? A gente tem que cumprir aquilo que a gente se propõe a fazer. E para tudo na vida tem que abrir mão de algo, né? Tem que Uhum, ter um pouco desse equilíbrio aí. sim, com certeza. E aí, Renata, você tem alguma sugestão para pessoas que estão cursando a medicina veterinária ou eventualmente alguma coisa que na época que você era estudante, né? Ah, eu nunca tinha pensado nisso, eu não sabia determinadas coisas que hoje eu sei. Se eu tivesse essa informação naquela época, eventualmente poderia ter sido, né, bom para mim. Tem alguma sugestão, alguma dica que você gostaria de dar? Então, se o aluno, no final da graduação, quiser se dedicar para o concurso militar, por exemplo, ele tem que saber um pouquinho de cada área, né? Não que ele tenha que se aprofundar, mas para ter uma noção, principalmente para a prova, um pouquinho de pequeno, de grande, para tentar, né, fazer uma prova boa. E também, não só no Exército, né, como também na Marinha, na Aeronáutica, Polícia Militar também é uma oportunidade para o pessoal da veterinária, né, que existe também essas áreas dentro dessas forças auxiliares e das outras forças também, né, que muita gente não sabe que existe, né, não só no Exército, e também trabalha com pequenos, com grandes, né, e tentar direcionar, principalmente também é, fazer a prova após pouco tempo de formado, que eu acho que facilita também, que as matérias já estão mais frescas na memória, né, para fazer o concurso, e não deixar passar muito tempo, passar 5 anos, que acaba que você não vê mais aquela disciplina durante muito tempo, então para fazer uma prova, um concurso, né, é muito mais difícil, né? Então se Sim. dedicar assim logo após formado, que aí tem a probabilidade de ter o êxito no concurso, né, bem maior. Sim. E é interessante saber essa questão. Para algumas pessoas, eventualmente, eu, por exemplo, né, eu só sabia dos concursos temporários para Exército. Então, para Uhum. mim, por exemplo, eu pensava, temporário, não sei se é uma coisa que eu gostaria de entrar, sabendo que, né, 8 anos, pronto, acabou. Eventualmente, talvez me interessasse mais uma carreira, né, até a aposentadoria, até o fim, né? Ah, Então é bem interessante saber isso aí também, tanto para o exército quanto para as outras forças, porque eu, por exemplo, não sabia que tinha
vaga para médico veterinário trabalhando com animais, Aham. marinha, aeronáutica, eu sabia exército e polícia militar, né. Sim. Então é bem Mas assim, interessante. mesmo o veterinário entrando como temporário, né, ele sabe que ele pode ficar até 8 anos, né, recém-formado, por exemplo. Dá um suporte financeiramente, né, para você, durante aquele período também, tentar fazer cursos, tentar estudar para concurso, né, e sabendo que durante aquele tempo você vai ter uma remuneração garantida, né, entre aspas, assim, né, e para ter um estímulo a mais e não sair recém-formado e às vezes não ter um campo de trabalho aberto, né? E acabar se decepcionando com a medicina veterinária. Sim, Então, eu acho que é uma oportunidade e grande, assim. é bem importante, né, ter essas É, informações aí, realmente é um passo à frente, né, para quem já isso. já tem essa noção. E, na realidade, durante o curso, eu não sei em outras universidades, mas a gente também não tinha muito esse tipo de informação. A gente não tem uma disciplina ou uma aula que alguém chega e fala assim: "Gente, é o seguinte, o médico veterinário pode trabalhar em tudo isso aqui", e aí mostra pra gente. Se você não conhece ninguém, se você já não tem esse interesse em pesquisar concursos antes de se formar, às vezes você fica sabendo meio que no susto, né. Se alguém vem e Eu comenta com você, você fala: "Ah, é, então existe, né, veterinário pode tentar, então eu vou tentar". Mas em cima da na lata, né. época, na nossa época, eu lembro, assim, vagamente, parece que foi um pessoal do exército para falar com os homens, para aquele serviço militar obrigatório. Assim, vagamente. Mas quem me falou mesmo foi uma aluna que estudou com a gente, né, que na época era casada com um militar, que disse que tinha essa possibilidade, mas no início do curso, mas acabei esquecendo. Aí quando chegou mais na época da formatura, aí eu me interessei novamente e fui procurar. Aí que eu vi que tinha o curso de formação, como é que era, onde que era, o que que caía. Mas, assim, alguém informar para a gente na faculdade que existe essa possibilidade, não tinha, não. Pra mim também não houve essa É, informação privilegiada não. é, é Tá certo difícil. então. Muito obrigada então, Renata, por compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente, contar como foi aí a sua trajetória, né, como médica veterinária, capitão do exército, né, de carreira. E eu gostaria de estimular as pessoas que assistirem esse vídeo a fazerem comentários e fazerem perguntas também. Se você quiser, a gente pode deixar o seu contato disponível para o pessoal conversar com você, tirar alguma dúvida, eventualmente. E pedir para quem está assistindo a gente também, né, se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações para saber sempre que tiver vídeo novo rolando. Toda semana a gente tem vídeos novos. Então a gente se vê na próxima semana com mais um médico veterinário contando um pouquinho sobre a sua carreira. Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço, Thaís. Foi um prazer ter participado. Espero que eu incentive algum veterinário, né, exercer a profissão de militar e de veterinário. E eu agradeço a oportunidade.